Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Lincoln, sou sócio fundador aqui da VAT e venho hoje compartilhar uma excelente novidade com vocês. A VAT, em prol de capacitar e contribuir com ainda mais conhecimento para o nosso setor de geração distribuída, nós resolvemos disponibilizar de forma gratuita nosso curso sobre gestão de energia, onde nós compartilhamos o conhecimento sobre os modelos de negócio e o formato do compartilhamento de créditos. Serão ao todo 12 aulas que nós iremos disponibilizar para vocês de forma gratuita aqui no YouTube. E para quem ainda quiser se aprofundar ainda mais, se tornar um especialista, confira o nosso novo lançamento, que é o curso sobre o gestor de energia, onde a gente compartilha as melhores estratégias, insights e detalhes da operação de compartilhamento de créditos na geração distribuída. Caso você tenha alguma dúvida, deixe para a gente aqui nos comentários, e para não perder nenhum lançamento de nenhuma nova aula, se inscreve aqui no canal e acompanhe as nossas notificações. Desejo a todos uma excelente aula e uma ótima jornada de conhecimento. Nos vemos em breve. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lincoln, sou um dos diretores aqui da Vatio e viemos através desse curso trazer um pouco mais de informação sobre o mercado de geração distribuída compartilhada. Bom, pessoal, a Vatio é uma empresa de tecnologia que visa digitalizar todo o mercado de energia através do compartilhamento de créditos virtuais. A Vatio ela possui um sistema que visa simplificar toda a vida do gestor de energia, que precisa fazer todo o seu processo de ponta a ponta, desde a venda até a compensação do crédito e o billing, de uma forma simples, fácil, ágil, digital e que seja de fácil escalabilidade. Então, nosso objetivo é não só fornecer ferramental para os novos players do mercado, para os novos gestores de energia do mercado, mas também prover conhecimento e conteúdo. Então, esse vídeo ele é o primeiro de uma série do nosso curso sobre geração distribuída compartilhada, elucidando todo o ponta a ponta do processo e desse mercado, tá? Bom, pessoal, nessa primeira aula a gente vai dar para vocês um overview sobre o mercado de geração distribuída com ênfase em compartilhamento, ou seja, entendendo da onde ela surgiu, o que ela é, para que serve, quem que a gente atende efetivamente com compartilhamento de créditos. E bom, para a gente começar um pouquinho a nossa aula, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o mercado de energia como um todo. Bom, dentro do setor elétrico a gente tem alguns agentes principais, né, bem conhecidos, que atendem hoje o mercado de uma forma macro, né? A gente está falando dos geradores de energia, dos transmissores de energia, dos agentes distribuidores de energia e dos agentes comercializadores de energia. Bom, dentro dessa estrutura macro, né, a gente tem tanto o que a gente chama de mercado livre, que é atender os grandes consumidores através dos agentes comercializadores, quanto o mercado cativo, atendido única e exclusivamente pelas distribuidoras de energia. Bom, e aqui no Brasil a gente teve a partir de 2012 o surgimento, né, da geração distribuída, que ela visou quebrar alguns paradigmas, né, e empoderar efetivamente o consumidor através da possibilidade dele não só consumir energia das distribuidoras dentro do mercado cativo, mas também poder gerar a sua própria energia. Então a geração distribuída ela veio como uma opção, uma alternativa àqueles consumidores que não precisam ficar somente presos à distribuidora e depender do fornecimento dela de energia, né? E, bom, quando a gente fala de geração distribuída, a gente fala de um espectro grande, não só de modelos de negócio, modelos de geração, mas também mecanismos regulatórios, né? Que nesses últimos anos veio sendo aperfeiçoado de diversas formas, né? Através de resoluções normativas, através de uma lei federal e, recentemente, né, através de novas regulamentações que visaram dar mais clareza ainda para as regras, tá? Bom, para a gente explicar um pouquinho do conceito de geração distribuída, né, a gente quer explicar para vocês os dois conceitos macro. Quando a gente fala de GD, a gente fala tanto dos autogeradores, né, ou seja, aqueles consumidores que geram sua energia junto à carga, né, ou seja, o primeiro conceito que a gente tem dentro de autogeração é a geração na própria carga, certo? Então, a geração na própria carga é um dos modelos, né, que a gente tem para a autogeração.
A outra alternativa que a gente tem na autogeração, ou seja, um cliente que vai gerar a sua energia junto à carga, é o que a gente chama de EMUC, né? Ou seja, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. Então, a gente está falando basicamente de condomínios horizontais, verticais, né? E conglomerados de unidades consumidoras que podem estar gerando a sua energia no próprio local de consumo, mas partilhando essa energia. Bom, esses dois conceitos, né, se enquadram como autogeração, né? E a gente tem, do outro lado da geração distribuída, um conceito que foi um pouco além, mas se limitando ainda à área de distribuição, à área de concessão, ou seja, não mais a minha unidade geradora está junto à carga, né? Mas está dentro da mesma área de consumo. Então a gente está falando da geração remota. Dentro da geração remota, a gente tem dois conceitos, né? A gente está falando do alto consumo remoto e a gente está falando da geração compartilhada. Então, o que difere esses dois modelos, né? O alto consumo remoto, a gente está falando, né, de um cliente A que tem uma unidade geradora que vai partilhar isso para N unidades beneficiárias, né, todas de mesma titularidade do próprio cliente A, né? Ou seja, isso aqui é tudo da mesma titularidade. Quando a gente fala de geração compartilhada, é um mecanismo onde não mais a minha unidade geradora e as minhas unidades beneficiárias são do mesmo titular. Ou seja, eu posso ter um conjunto de unidades beneficiárias que se unem com um benefício próprio, né, com o interesse próprio de gerar a sua própria energia. E aí, dentro, né, da geração compartilhada, a gente tem, né, os veículos jurídicos, que são os instrumentos burocráticos que nós utilizamos para que exista um laço entre diversos agentes consumidores, né, beneficiários, dentro de uma mesma estrutura que vai ser titular de N unidades geradoras, né? Então, tanto cooperativas, quanto consórcio, quanto associações, quanto condomínios e edilícios, eles se enquadram como mecanismos de compartilhamento de energia que possuem um vínculo, né, entre diversos consumidores e uma entidade em comum, tá? Então, como conceito base, né, a GD ela é uma abertura efetivamente do mercado cativo, né, ou seja, uma possibilidade, uma alternativa ao consumo de energia direto das distribuidoras, mas com alguns modelos, né, onde você pode gerar a sua energia junto à carga, ou você pode estar gerando essa energia de forma remota, ou consumindo essa energia junto a demais outros consumidores de uma forma remota e partilhada, tá? Bom, vamos entrar um pouquinho agora no conceito da geração distribuída compartilhada, né? Então, por que a geração distribuída compartilhada nasceu, cresceu e floresceu, né? Quando a gente fala de GD, principalmente, né, a geração junto à carga, o autogerador em geração distribuída, a gente tem duas premissas importantes que nós temos que olhar, principalmente do ponto de vista de acessibilidade. Então, o conceito da GD visou primeiramente a geração na própria carga, onde o consumidor investe na sua unidade geradora, né, e supre todo o seu consumo de energia. Mas a gente esbarra aí em dois problemas graves, né, que são fatores limitantes. Então, o primeiro ponto de observação que a gente tem na geração compartilhada é justamente a questão de o cliente ele possui espaço físico para gerar sua própria energia, ou seja, você tem disponibilidade de espaço para instalar uma geração fotovoltaica, você possui espaço para instalar uma pequena central hidrelétrica, uma pequena usina de biomassa. Então, enfim, o primeiro fator limitante é justamente a condição de espaço, viabilidade física do empreendimento. Então, a maior parte dos consumidores de energia não possuem espaço físico que seja possível a instalação de uma unidade geradora que vá suprir a sua necessidade energética, né? Então esse é o primeiro fator limitante. O segundo fator limitante é, por mais que você possua espaço, você possui crédito ou recurso financeiro para conseguir comprar a sua unidade geradora e produzir a sua própria energia? Então, quando a gente faz essas duas perguntas, a gente restringe muito o nosso público, né? Ou seja, aquele consumidor cativo que efetivamente vai conseguir gerar a sua própria energia, ele já representa uma parcela muito pequena, tanto pelas limitações físicas quanto pelas limitações econômicas. E é aí que surge o conceito, né, e o impacto efetivamente da geração distribuída compartilhada, que ela visa o quê?
continua fornecendo uma energia limpa, né, e uma energia mais barata do que aquela energia que você consome efetivamente da distribuidora. Então, poxa, o cliente não tem condição financeira, não tem espaço físico, mas ainda deseja consumir uma energia mais limpa e mais barata. Isso é possível? Sim, isso é possível, através da geração compartilhada. Então, a geração compartilhada nada mais é do que um vínculo entre vários clientes, né, que têm um interesse em comum, que é gerar a sua própria energia, né? Então, daqui surgem os diversos modelos de negócio que a gente vê hoje, né, aparecendo no mercado, fornecendo não só locação de equipamentos, mas também serviços, né, complementares e que acarretam numa redução, numa economia efetivamente no final do mês. Então, o cliente do outro lado, ele assina um serviço e consegue economizar, né? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você realmente se juntar a vários consumidores, né? Financiarem eventualmente uma usina própria remota e fazer todo esse trâmite, esse partilhamento virtual de crédito de energia, lembrando que todos precisam estar dentro da mesma área de concessão, tá? Então, bom, pessoal, como conceito da GD, esse é basicamente o conceito da GD compartilhada, né? Que é atender aquele público que, de certa forma, está excluído hoje do mercado, ok? Bom, vamos tentar entender um pouquinho mais em números, né? Quando a gente fala de geração distribuída compartilhada, é difícil a gente ter uma noção do que a gente está falando, tanto de unidade geradora quanto de quantidade de clientes. Então, o primeiro passo é a gente usar uma referência, né? Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai estar usando uma usina fotovoltaica hipotética de 1 megawatt, que tem aí uma produção aproximada de 140 mil kWh mês, né? E aí a gente precisa distribuir essa energia, né? Esse é o meu excedente de energia que eu consigo produzir mensalmente e preciso distribuir isso para os meus consumidores beneficiários, né? Vamos entender agora um pouquinho, né, de alguns perfis de consumidores dentro do mercado cativo e seu consumo médio para a gente entender quantos consumidores nós precisamos para encher uma usina de 1 mega, né? Esse é um primeiro bom entendimento para a gente entender a volumetria de clientes, a escalabilidade efetivamente da GD compartilhada. Então, bom, o primeiro caso que a gente tem são clientes residenciais, né? Então, pegando um caso médio de um cliente residencial aí de pequeno e médio porte, que é um consumo médio em torno de 300 kWh mês, né? A gente precisaria, nesse caso hipotético nosso, de 470 consumidores com esse perfil para conseguir suprir todo o excedente de geração dessa unidade geradora, tá? Agora, quando a gente fala de pequenos comércios que possuem um consumo médio já na casa dos 2.000 kWh mês, né, a gente já cai aqui para uma quantidade de unidades beneficiárias muito menor. Estamos falando aí de aproximadamente 70 clientes para uma usina de 1 mega, né? E, bom, extrapolando um pouco esse conceito, quando a gente fala de grandes comércios, né, grandes lojas, atacados, e também falando aí de pequenas e médias indústrias que ainda estão enquadradas no mercado cativo, né, que possuem já um consumo médio bem mais elevado, a gente está falando aí de aproximadamente 10 a 20 consumidores, né, beneficiários para suprir todo o excedente de geração de uma usina de 1 mega. Então, de uma forma média, né? Quando a gente fala de 1 megawatt pico solar, a gente está falando aí para cada 1 megawatt pico solar, né? Solar, a gente está falando aí entre 100 a 300 unidades consumidoras beneficiárias, tá? Então, essa é mais ou menos uma ordem de grandeza que a gente pode levar como referência para fazer alguns múltiplos, né? Então, nossa próxima conta aqui é legal, para cada 1 mega de solar, eu preciso ali em torno de 100 a 300 clientes, considerando um mix de perfil, né? Obviamente que isso vai da estratégia de cada um, do público que cada um quer efetivamente atender com a sua unidade geradora, né? Mas olhando um pouquinho aí para um mix de clientes, né? Tendo mais ou menos esse range de 100 a 300 unidades beneficiárias por mega, aqui a gente consegue fazer um paralelo bem interessante que é entender a escalabilidade. Ou seja, muita gente
entende que escalar unidades geradoras de 1 mega em 1 mega é um trabalho muito árduo, né? Mas um trabalho muito mais árduo é gerenciar todas as unidades beneficiárias que isso vai acarretar. Então, ou seja, quando a gente fala de 10 megas, a gente está falando aí de uma ordem de grandeza entre 1.000 e 3.000 clientes para se gerenciar, né? Unidades consumidoras. Quando a gente fala de 100 megas, a gente está falando entre 10.000 e 30.000 unidades consumidoras beneficiárias. Então, aqui a gente tem um paralelo bem interessante que é o comparativo da GD, até mesmo com o Mercado Livre, né, de ter esse paralelo para cada unidade geradora, quantas unidades beneficiárias eu preciso para encher efetivamente uma usina, e aqui a escalabilidade é completamente diferente. Então, é aqui que a GD compartilhada começa a mostrar um pouco das suas dores, né? Por um lado, é muito fácil escalar desde que eu tenha parque gerador, do outro lado, não é tão fácil escalar unidades beneficiárias, né, sobre gestão num volume na casa de dezena de milhar. Então, essa é efetivamente a grande barreira da geração distribuída compartilhada, que é toda a gestão que fica por detrás desse processo. Então, fazer para 10 clientes, 20 clientes, 100 clientes, com uma planilha Excel, né, e um bom processo, você vai conseguir gerenciar. Agora, quando a gente está falando de 1.000, 10.000, 50.000 unidades beneficiárias, né, não existe planilha Excel que vai conseguir fazer a gestão disso de uma forma correta, segura e eficiente, né? E é para isso que entram aí as ferramentas, a tecnologia e mesmo um conteúdo mais específico para você conseguir se aprofundar e montar não só boas estratégias, bons modelos de negócio, mas também bons processos gerenciais e processuais para que toda essa gestão de energia aconteça de uma forma bem suave, tá? Bom, pessoal, vamos dar uma mergulhada agora um pouquinho sobre a cadeia de valor. Então, bom, quando a gente fala, né, da geração distribuída compartilhada, a gente está falando aí de diversos players que estão no entorno, né, para fazer isso acontecer. E a gente tem um player que fica no centro disso tudo, que é o gestor de energia. Então, o gestor de energia, ele tem como foco gerenciar um tripé, né? Ele precisa gerenciar de um lado a geração, parque gerador, né? Eu preciso ter energia, né, para fazer o compartilhamento. Do outro lado, eu tenho que fazer toda uma parte burocrática e de gestão, efetivamente, de energia, né, que é a interface mais com a parte jurídica, interface com cartórios, junta comercial e com a própria distribuidora. E o seu terceiro braço, né, o terceiro perninha ali do nosso tripé, é justamente uma frente mais de venda e pós-venda, o relacionamento com o consumidor final, a unidade beneficiária desse partilhamento de créditos, né? Então, o gestor ele fica no centro disso tudo. Do lado da parte de geração do parque gerador, né, ele tem três entidades fortes ali, que é o desenvolvedor de projetos, né, que pode suprir tanto demandas próprias do gestor de energia. Então, o gestor de energia ele pode ou não ser dono, proprietário das suas unidades geradoras, né? Mas do outro lado ele pode sim comprar unidades geradoras, alugar, arrendar, enfim. Ele pode fazer contratos paralelos diretamente com o agente gerador, né? E você tem do outro lado ainda o integrador, o EPCista, que vai suprir tanto esse gerador quanto o próprio gestor, no caso dele estar desenvolvendo usinas próprias, tá? Agora, quando a gente olha para o outro lado, né, a gente entende que existe uma interface burocrática que é suprida principalmente por um braço jurídico, então todo gestor precisa de um bom braço jurídico para fazer essa interface de gestão do veículo jurídico, de interface com a junta comercial, com os cartórios, né? E ele precisa de um braço de gestão ali que é um foco mais técnico em energia, efetivamente, que vai fazer toda a comunicação com a própria distribuidora. Então ela é uma outra peça-chave. Então ali você comunica não só para fazer a distribuição dos créditos, para acompanhar o compartilhamento de energia, mas também para fazer toda a coleta de contas e faturas e tudo mais, né? E do outro lado a gente tem o próprio consumidor, que tem aí uma interface direta e em alguns casos até indireta com o gestor de energia, mas que ele tem como objetivo, né, conseguir suprir a sua demanda energética de uma fonte limpa, né, e muitas vezes mais barata do que aquilo que a distribuidora consegue oferecer para ele, tá? Então essa é basicamente, aí, de uma forma macro, a cadeia de valor que a gente tem dentro do mercado de geração compartilhada, tá? Bom, pessoal,
Para a gente finalizar um overview de mercado, né, minha ideia aqui é trazer agora alguns pontos mais técnico-regulatórios. Esses últimos 2 anos, né, o mercado de geração distribuída sofreu muitas alterações, muitas melhorias, né, e aperfeiçoamentos, mas quando a gente olha para a geração distribuída compartilhada, nós temos alguns pontos importantes e relevantes que principalmente a Lei Federal 14.300 e a Resolução Normativa 1059 da ANEEL deram um forte respaldo e esclarecimento nas regras efetivamente de mercado que regem a geração distribuída e principalmente a geração distribuída compartilhada, tá? Bom, o que nós trouxemos aqui para vocês, né? A gente trouxe um olhar mais clínico em cima de 3 pilares. Um pilar mais técnico, um pilar com uma visão mais operacional e um pilar com uma visão mais comercial. Bom, falando de questões mais técnicas, né, a gente trouxe aqui 4 tópicos principais que foram pontos aí de aperfeiçoamento das regras que, ao nosso ver, trouxeram melhorias efetivamente para o mercado. Então, o primeiro ponto, que era um ponto muito problemático, era justamente a compensação de créditos em impostos tarifários diferentes. Então, eu posso ter uma unidade geradora que está com excedente de geração, mas ela está conectada em baixa tensão, ou eu posso ter uma unidade geradora que tem o seu excedente e ela está conectada em média tensão. Então, eu tenho postos tarifários diferentes, eu posso ter uma unidade beneficiária recebendo créditos e ela não é um consumidor convencional, ela tem uma tarifa branca, por exemplo, em baixa tensão, e aí ela já tem 3 tarifas efetivamente. Então, esses casos em particulares, né, principalmente a resolução 1059, ela trouxe uma clareza muito grande com relação à compensação do crédito em postos tarifários diferentes, tá? Bom, lembrando, pessoal, que o nosso objetivo aqui não é entrar na minúcia regulatória, e sim dar um overview nos principais tópicos. Então, eu vou passar de uma forma mais subjetiva, aqui mais superficial, tá? Principalmente para elucidar os pontos de atenção, ok? Bom, o segundo ponto técnico que teve um impacto muito forte no mercado de geração compartilhada é justamente a exigência, a clareza, né, por parte da Resolução 1059 de dar transparência na fatura de energia por parte da distribuidora. Então a fatura agora ela tem que trazer algumas informações mínimas relativas ao saldo anterior, o saldo acumulado, as cotas de compartilhamento que aquela unidade beneficiária está recebendo, quanto que foi a compensação de créditos dela. Então toda essa transparência, né, a resolução 1059 ela trouxe essas exigências que agora tem que constar efetivamente na fatura de energia das distribuidoras, tá? Então esse é um outro ponto aí bem importante para o mercado como um todo. Bom, aqui eu trouxe outros 2 tópicos, né, que são de impactos técnicos, mas mais relativos até, por um lado, né, um tópico aqui mais relativo a parques geradores, né, a geradores efetivamente que vão fazer o compartilhamento de créditos, e é um ponto bem importante que é com relação aos empreendimentos flutuantes, né, as usinas flutuantes, que a resolução ela trouxe uma flexibilidade com relação ao fracionamento dessas usinas, então permitindo que usinas de porte maior, fracionadas aí em conexões menores, elas consigam, né, ainda se enquadrar dentro da geração distribuída. Então, é o único caso particular onde você pode ali, de uma forma contínua, extrapolar os 3 megas de potência instalada, tá? E o outro grande ponto de melhoria, eu acho que um dos principais pontos de melhoria que a resolução, que a Lei 14.300 trouxe, na verdade, é com relação aos novos modelos jurídicos que são reconhecidos para o partilhamento de créditos de energia. Então, até então, a gente tinha somente as cooperativas e os consórcios, e a Lei 14.300 introduziu também as associações e os condomínios e edilícios, né? Ou seja, nós temos hoje um arcabouço aí de alguns modelos jurídicos que podem ser adotados para o partilhamento de diversos unidades consumidoras de diferentes titularidades para um interesse em comum, que é partilhar a energia de uma ou N unidades geradoras ali em propriedade, né, em posse desse veículo jurídico, tá? Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre os aspectos operacionais, né? Então, de aspectos operacionais, nós tivemos aí também alguns pontos de alto impacto. Então, trouxemos aqui também 4 tópicos importantes e relevantes, né? O primeiro tópico que a gente tem é justamente com os mecanismos de distribuição de, de créditos de energia, né? De excedente de energia. Até então, a gente tinha somente um modelo de
percentual de cotas, ou seja, uma unidade beneficiária ela precisa ter X% de cotas de uma unidade geradora, né? Essa é a energia, que é o crédito que ela vai receber como excedente. E a gente teve a introdução, né? Nós tivemos a introdução do modelo de priorização, que ele tem um formato um pouquinho diferente. A ideia dele é que você priorize, você ordene as unidades beneficiárias, né, e ela tenha efetivamente 100% do seu consumo compensado. Então a gente vai somando as compensações, empilhando essas compensações, né, para ela efetivamente bater ali com todo o seu excedente da unidade geradora. Então existem prós e contras, a gente vai tratar até esse tema de uma forma bem específica em um dos episódios aqui do nosso curso, tá? Mas aqui a gente está trazendo somente o conceito, né? Então de uma forma bem superficial. Bom, um outro ponto importante de aspecto operacional que houve uma melhora grande é com relação às regras de remanejo de saldo de créditos acumulados, ou seja, quando eu encerro uma unidade geradora, o que eu faço com o excedente de saldo acumulado que eu tenho nela, bem como as regras, né, para o modelo de priorização de crédito, quando sobra-se excedente ainda na minha unidade geradora, para quem e como eu posso distribuir esse excedente. Então essas regras também foram introduzidas na resolução 1059 da ANEEL. Tá? Bom, como terceiro tópico aqui que a gente tem é com relação à distribuição, né, desses créditos de priorização, como eu comentei, essas regras de excedente. Então, essas regras de excedente ela pode servir tanto para o caso de sobrar crédito de uma unidade geradora, quanto para o caso, né, de faltar créditos, né, e como fica essa gestão. Então, quem está no fim da lista efetivamente vai acabar ficando sem créditos para receber. E quando eu tenho um excedente, né, eu posso escolher um pool de unidades beneficiárias e distribuir isso para algumas unidades beneficiárias em específico, né? E bom, como último tópico aqui, a gente tem justamente a questão do trâmite e regras de prazo e regulamentações para o trâmite de créditos de quilowatt-hora entre concessionárias e permissionárias. Então, isso tem tanto um aspecto operacional quanto também um aspecto comercial, né? Então, já falando um pouquinho do que a gente tem aqui com relação aos aspectos, né, de créditos nas permissionárias, isso é um ponto que bate tanto em aspectos operacionais quanto em aspectos comerciais. Então, o trânsito de créditos dentro de uma permissionária era, até antes da Lei 14.300, né, não era regulamentado, ou seja, a geração compartilhada não podia efetivamente atuar, não tinha regras claras para atuar dentro das permissionárias, né? E agora a gente tem regras claras, né? Então existe um procedimento para você ter uma unidade geradora numa área de concessão e unidade beneficiária na área da permissionária ou vice-versa, né? Então existem regras e prazos bem regulamentados para que isso seja possível. Então agora a geração compartilhada consegue atender também as áreas das permissionárias, o que até então não era possível, tá? Bom, batendo ainda em aspectos agora comerciais, né, além dessa questão do crédito das permissionárias estar sendo possível, né, a gente também teve um ponto bem importante que é com relação à compensação da bandeira tarifária. Então, nós hoje não estamos vivendo um período, né, de bandeiras efetivamente, né, estamos vivendo bandeira verde, então não temos adicional efetivamente na conta de energia. Mas vivemos isso nos últimos anos, né? Isso esteve presente nos últimos 5 anos de uma forma bem intensa para o brasileiro como um todo. Então, ficou claro também, né, tanto do lado da resolução 1059 quanto da lei 14.300, com relação à compensação ao abatimento, né, da bandeira tarifária quando a gente faz a compensação de créditos, né, seja uma geração da própria carga ou através do compartilhamento de energia através da geração compartilhada. Tá? Então esse também é um ponto que trouxe clareza e segurança regulatória. E bom, como último tópico aí de aspecto comercial, que também, né, isso tangibiliza muito mais do lado de geradores, né, é com relação aos geradores de microgeração, que a resolução 1059, né, ela trouxe uma flexibilidade para as distribuidoras, né, de fazerem efetivamente a medição de demanda de geração e demanda de consumo para unidades de baixa tensão, né, que existe uma discrepância muito grande entre a sua potência instalada como unidade geradora e a sua potência instalada como carga. Então fica a critério da distribuidora, né,
instalar um medidor de demanda para esses casos e poder cobrar efetivamente a demanda mesmo em baixa tensão. Então, também é um aspecto que bate do ponto de vista comercial, porque as unidades de microgeração que se enquadravam aí para a geração compartilhada, né, elas tinham um benefício principal, que era justamente o custo de disponibilidade. Né? Ela está conectada em baixa tensão, então ela tem um custo de disponibilidade fixo ali, baixo, e não mais atrelado à demanda. E com a resolução 1059, isso houve uma flexibilização que fica a critério da distribuidora, então um ponto de atenção grande para os microgeradores não necessariamente você vai pagar somente o custo de disponibilidade daqui para frente. Né? Bom, pessoal, para esse primeiro episódio, a gente tinha aí como objetivo, efetivamente, partilhar com vocês um pouco desse overview sobre o mercado de geração compartilhada, os principais pontos de atenção, mecânicas de funcionamento, focos aí de atendimento do cliente, uma noção minimamente de escalabilidade que esses modelos permitem, mais para dar um overview para vocês, né? Então esse é um primeiro módulo introdutório que a gente está trazendo para vocês de forma gratuita, e a gente tem aí realmente como objetivo elucidar, né, trazer um pouco mais de transparência e conhecimento, não só desse aspecto mais regulatório e mercadológico, mas também com relação aos modelos de negócio, aos processos, ao formato de operação, as estratégias, né, tanto de operação quanto estratégias de modelos de negócio, estratégias de negócio efetivamente. Então, o curso de geração distribuída compartilhada da Vatio visa elucidar esses pontos ponto a ponto, tá? Com bastante detalhe, mergulhando efetivamente nas minúcias e nos gargalos operacionais, tá? Então, esse primeiro módulo a gente deu esse overview. Nosso próximo episódio a gente vai estar falando um pouquinho sobre os modelos de negócio, os players e co-interação entre eles, os formatos, né, da gestão de crédito, né, o que oferecer, como oferecer, em termos de serviço. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa temática e contamos efetivamente com a participação de vocês. Esse conteúdo ele tem realmente o intuito de trazer transparência, trazer conhecimento, partilhar conhecimento e bagagem da Vatio desses últimos anos, né? E podendo trazer isso de uma forma aberta a todos, ao mercado como um todo. Isso faz parte do nosso objetivo, né? Que não é somente trazer ferramental, não é somente trazer tecnologia, inovação e automação, mas trazer conhecimento, tá? Então, se você gostou desse episódio, gostou desse capítulo, dá um like, segue a gente aqui no nosso canal, acompanhe as nossas postagens e fique por dentro dos nossos próximos episódios e também, caso você queira se aprofundar, procure saber mais sobre o nosso curso e realmente tenha uma formação de entrada com um conhecimento extremamente amplo e aprofundado, com todos os detalhes da geração distribuída compartilhada. Meu muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo episódio. Um grande abraço.